Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje o capítulo proposto para a leitura é Ezequiel 43, e farei a leitura deste capítulo aqui na Bíblia de Estudo Scofield. Ezequiel 43, aqui tem como o título A Visão da Glória de Deus enchendo o Templo. Versículo 1 diz: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. O lugar do trono no reino futuro, versículo 6. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Medidas do altar do sacrifício, versículo 13. E estas são as medidas do altar em côvado. Côvado é um côvado de 1 palmo. E o fundo será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus davam para o oriente. E disse-me, Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizeram, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. Versículo 19. As ofertas. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário.
E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E, acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E oferecê-los-ás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocaustos ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E, cumprindo eles estes dias, será que no 8º dia e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Leitura de Ezequiel, capítulo 43, aqui ainda nesta tradução, relacionado ao versículo 19, diz o seguinte: sem dúvida, essas ofertas serão um memorial, remetendo ao sacrifício consumado na cruz do Calvário. Assim como as ofertas feitas sob a antiga aliança eram uma antecipação do futuro sacrifício da cruz. Em nenhum dos dois casos, o sacrifício de animais tem poder para tirar pecados. Aqui na Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal, diz o seguinte: este é o auge de Ezequiel 40 a 42, porque a glória de Deus volta ao templo. Esta passagem reverte o tom negativo do livro e serve de final apropriado para todas as passagens que tratam das bênçãos reservadas para o remanescente restaurado. Todos os verdadeiros crentes devem ansiar por aquele momento em que o nome de Deus finalmente será glorificado e ele viverá entre seu povo para sempre. E já aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, diz que dos versículos 13 ao 17, a importância do altar é evidente em razão de sua descrição detalhada e de seu lugar no centro geométrico do complexo do templo. O altar de Ezequiel era muito maior que o de Salomão. Tinha mais de 6 metros de altura, incluindo os chifres, e era composto de 3 blocos de tamanhos decrescentes, como uma pirâmide egípcia ou um zigurate babilônio. Êxodo 20, 26 proíbe o uso de degraus que conduzam a um altar, mas aqui eles são necessários por causa do tamanho. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo Palavra-chave, relacionado aos versículos 1 a 7, diz que, nesta passagem, a glória do Senhor, que partiu antes da queda de Jerusalém, retorna ao templo e o enche, reafirmando a presença do Eterno no meio dos filhos de Israel para sempre. Aqui o convite para que nós observemos a glória que vem do Monte das Oliveiras, que está personificada. Isto também pode ser uma referência à presença de Cristo em sua glória plena na sua segunda vinda. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 43, juntamente com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.